Olá, amigos. Estamos aqui gravando um material especial, premium, bônus, o nome que vocês quiserem dar. Acabamos de fazer o nosso segundo webinar sobre The Future of Watching Sports, com 3 painéis riquíssimos, começando com o Grupo Globo, passando pelo Facebook e terminando com o Josh, falando do report The Future of Watching Sports. Estamos aqui hoje com um convidado, um jovem amigo querido, para repercutir um pouco nesse material que a gente acabou de transmitir. Nosso foco hoje é entender qual é o papel da inovação e da tecnologia no consumo de esportes, hoje e no futuro. O Felipe é um especialista nessa área, tem estudado muito, tem produzido muito conteúdo e, mais importante do que tudo, ele tem, de forma generosa, compartilhado em suas redes sociais esses conteúdos, essas empresas, cases, etc. Felipe, já polemizando, você sabe que a ideia do debate é essa. Inovação e tecnologia, transversal ou vertical nas organizações esportivas? Boa noite, querido LP. Está aqui com a gente também para debater esse tema tão rico e tão alinhado e conectado com o futuro do esporte no Brasil e no mundo. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Rafael, Luiz, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu acho que depende da inovação e da tecnologia que você está falando. Eu acho que nem toda organização esportiva ela consegue verticalizar e ter internamente desenvolvedores, profissionais de user experience e outros profissionais que são necessários para desenvolver tecnologias e elas acabam tendo que optar por trabalhar com startups ou com empresas já mais consolidadas no mercado, enquanto outras organizações têm essa condição de conseguir internalizar isso e começar a criar as suas próprias tecnologias. Geralmente são as organizações maiores. A La Liga, por exemplo, é um grande exemplo. A Bundesliga também é um exemplo bacana de falar, que são empresas que começaram a investir na produção de tecnologias próprias, no desenvolvimento de tecnologias próprias, que hoje se tornaram até business diferentes, que acabam atendendo a outras organizações um pouco menores. Então, acho que depende do tipo de organização que a gente está falando. Passando a bola com um pouquinho de pimenta para o Luiz Paulo, hoje a gente assistiu uma apresentação do Facebook e nós comentávamos aqui o quão complexo é o Facebook, suas ferramentas. E é por isso que eles investem, inclusive, recursos financeiros para explicar, para catequizar o mercado. Onde você olha, e aí LPC emenda a sua, onde você vê que está a maior oportunidade do ponto de vista de recursos, seja humano, seja financeiro? É gente chegar com dinheiro para investir ou pessoas que precisam ser capacitadas? Emenda a sua, LP. Primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente, Felipe. Eu sempre penso, pegando o seu comentário, em relação a como aplicar realmente a tecnologia dentro da realidade das instituições, dentro da realidade das entidades esportivas, dentro da realidade dos clubes de futebol brasileiro, por exemplo. E você vem fazendo isso e tentando romper esse desafio. Então, eu queria que você falasse um pouco do estágio da aplicabilidade da inovação aqui no Brasil, no esporte, e quais os principais desafios que você encontra que trazem dificuldade para essa implementação? Bom, perfeito. Eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar o que é inovação. Ótimo. Acho que muitas vezes quando a gente fala em inovação, a gente pensa logo na tecnologia mais premium e tudo mais, quando na verdade a inovação ela não necessariamente tem a ver com tecnologia. Na minha concepção, inovação é simplesmente você melhorar algo que você já faz hoje, entregando o valor, seja para a sua organização internamente, seja para os seus consumidores, no caso do esporte, os fãs de esporte. Podemos inovar com um papelão. Podemos inovar. Tem um case muito legal que eu costumo contar durante a pandemia, do Willem II, que é um clube pequenininho da Holanda, que eles fizeram uma inovação muito bacana. Enquanto não tinha jogos, eles abriram o estádio e colocaram os torcedores para fazer piqueniques dentro do gramado do estádio. Então eles utilizaram aquele asset que é o estádio para
para uma outra funcionalidade, enquanto eles não conseguiam utilizar para os jogos frequentemente. Então, isso é um exemplo para mostrar que a inovação não tem a ver com tecnologia. Trazendo aqui para a nossa realidade, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é uma questão de mentalidade. A gente vê muitos dirigentes, muitas pessoas que trabalham com esporte falando que são inovadores e tudo mais, mas quando a gente chega dentro da organização, são caras que não dão autonomia para as pessoas que trabalham para eles, sempre são as pessoas que têm que ter a opinião final, são pessoas que não toleram erros, não toleram as falhas, e são justamente dessas falhas que vão ter os aprendizados, né? Toda inovação, ela requer ter falhas, né? Tem uma frase muito famosa do Elon Musk que ele fala que se dentro das empresas dele não estão falhando, é sinal de que não estão inovando de forma suficiente. Então eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje no Brasil é uma mudança de mindset, de mentalidade, das pessoas entenderem o que de fato é ser inovador. Existe muita diferença entre você lançar um produto inovador, como um aplicativo, o que basta você ter recurso para fazer, e você ser uma organização inovadora de fato, onde a inovação faz parte da sua estratégia e todos esses produtos inovadores têm um porquê de estar ali, são interligados, enfim. Então acho que o grande desafio que a gente tem no Brasil hoje é esse, mas ao mesmo tempo eu vejo que estamos evoluindo a passos pequenos, devagares, mas estamos evoluindo. Eu acredito que aí em 2, 3 anos a gente vai poder de fato ter profissionais e organizações de fato aqui dentro do Brasil que são inovadoras mesmo. Tem uma tendência aí pequena de transversal, né? Aquela pergunta original que você não respondeu, agora eu meio que percebi que está ali na transversalidade da coisa. De novo, quem está na frente, recurso humano ou recurso financeiro? O que é que a gente tem mais no mercado hoje para inovar em termos de capacidade? É uma pergunta muito difícil. Assim, se a gente olhar para a nossa realidade, geralmente a gente fala que as organizações do Brasil, né, as organizações esportivas, não têm recursos. Eu acho isso um pouco polêmico. Eu acho que elas têm, mas são recursos mal alocados. Perfeito. Né? Se a gente pega um clube de futebol, por exemplo, vários deles, se não todos os times têm ali um lateral direito reserva que ganha 100, 150 mil por mês, que é um dinheiro que, se fosse aplicado em iniciativas inovadoras ou no treinamento, em recursos humanos, para trazer bons profissionais que não estão, de repente, no esporte hoje, mas trazer esse pessoal para dentro do esporte, certamente aí no médio e longo prazo teria um retorno muito maior do que investir num jogador medíocre, com perdão da palavra. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem no Brasil bons profissionais, mas esse tema inovação, por ser muito novo em todo o mundo, falta também uma capacitação melhor desses profissionais, e aí a gente entra num papel importantíssimo que a Sport Lab está fazendo, que é justamente esse papel educacional, é de você trazer pessoas que são referência no mercado, não só do Brasil, mas de fora, para tentar educar esse pessoal, esses profissionais que já trabalham ou que querem entrar no meio esportivo. Então eu acho que é um trabalho que também precisa ser construído. Atlético Paranaense é um clube inovador? Eu acho muito inovador, muito inovador. Para mim, o que torna o Atlético inovador, eu converso muito com o João Pedro Novochadro, que é o diretor de inovação lá, é o fato justamente que eles não têm medo de experimentar e errar. Então, a gente está gravando hoje, dia 10 de fevereiro, né, uma quarta-feira, hoje tem Atlético Paranaense e Corinthians. O Clubhouse acabou de bombar, né? Tem 1, 2 semanas aí que virou o assunto do momento. Fala o que é o Clubhouse. Clubhouse é a nova rede social voltada para áudio, né? Algo bem diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Rádio pós-moderno. Um rádio pós-moderno, mas com algumas funcionalidades que o diferem do rádio. E o Atlético Paranaense simplesmente decidiu que vai transmitir o jogo hoje, Atlético Paranaense e Corinthians, né, no Clubhouse. E eu vi muita gente até nas redes sociais falando, mas isso não é inovação, isso é rádio e tudo mais. Assim, só de você estar testando uma nova plataforma, um novo formato, com um novo público, para mim já é uma inovação muito bacana, um experimento muito bacana. E o que eu acho legal do Atlético é justamente isso. Se der certo, excelente, vamos evoluir e aprimorar essa experiência. Não deu certo, ótimo, é aprendizado, vamos aprender para que nas próximas vezes a gente saiba como utilizar isso melhor. Então eu vou apertar um pouco mais. É inovação ou é estratégia?
Eu acho que a inovação ela só serve para uma organização esportiva se ela fizer parte da estratégia. Eu acho que elas não são separadas. Eu acho que toda organização esportiva precisa ter a inovação caminhando junto com seus objetivos estratégicos, porque a inovação é um meio de se atingir esses objetivos estratégicos. Porque hoje a gente tem aí, em termos de dados, né, nos últimos anos, se estudava muito a segunda tela, né, como segunda tela, o nome propriamente dito. Depois se descobriu que essa segunda tela, eventualmente, nem era a segunda tela, era a primeira tela. Né? E agora já se trabalha a terceira tela, né? Que é a televisão, o celular, e aí tem um iPad, tem um computador, tem um outro ser entrando aí. O meu ponto é, e chegou no momento dos nossos trabalhos e pesquisas que, para mim, assistir um vídeo aqui é assistir televisão. Né? O ponto que eu quero chegar é, na medida em que a gente muda a nomenclatura, eu acho que a gente volta para um business raiz, que esse é o meu ponto dos nossos debates. A gente não pode esquecer. Não pode pensar só em tecnologia sem uma razão de ser. Não pode pensar só em inovação sem um DNA, sem uma estratégia. Faz sentido esse raciocínio? Porque até para a gente ajudar as pessoas que estão nos acompanhando a se posicionarem como candidatos a certas vagas e a uma oportunidade dentro da indústria do esporte. Porque me parece tolo, não você, nem o Luiz, nem eu, mas achar que vai conseguir uma vaga porque eu sou um profissional de inovação. Quando a gente não tem inovação, né? Entenda, a gente não tem inovação espalhada, como tem marketing, como tem comercial. Faz sentido esse raciocínio, porque é uma dica muito importante, porque a nossa experiência fala e mostra que a maioria da nossa audiência são pessoas capacitadas, com experiência profissional, mas que querem migrar para a indústria do esporte. Então é importante que você, mesmo não concordando, mas que você faça um ponto forte nesse raciocínio, porque eles precisam arrumar a cabeça deles e sair para o mercado. Eu só queria, Felipe, reforçar um ponto antes de você responder, que eu acho esse ponto do Plastina o mais importante. Né? Você não deixar um programa de inovação ou a vontade de inovar solta. Né? Exato. Ela tem que estar dentro, tem que estar respeitando um planejamento estratégico da equipe, do time, da entidade esportiva, enfim, do detentor de propriedade. Esse planejamento estratégico ele tem que existir, né? Para coordenar todas as ações e, no caso, a inovação fazer sentido. Então, isso é óbvio que a gente está falando. Né? E aí eu dou um passo atrás também, né? Porque a gente está falando de inovação e muitas vezes as propriedades esportivas estão preocupadas com a sua matéria-prima, que tem que se preocupar mesmo, que é a qualidade do espetáculo esportivo, é a performance esportiva, é o atleta, é o que primeiro move a gente a estar atraído por uma propriedade, mas você não tem sequer, na maioria das organizações, um mesmo status, por exemplo, do marketing, que é quem embala essa propriedade esportiva, num mesmo status hoje que o lado esportivo, técnico, e aí você tem um negócio capenga no final das contas. Né? Você tem uma matéria-prima que, se eventualmente ela é boa, ela está sendo mal embalada, pensando nos públicos essenciais. Né? No final da ponta, o fã, que é o consumidor final, seus parceiros de mídia, né? As suas marcas. Então, eu queria reforçar isso, e você que está tendo contato com esses clubes, que está nessa busca por esse convencimento, como é que você tem encontrado o estágio desses parceiros, desses clientes que você atende, em relação a essa estrutura, esse planejamento estratégico, a estrutura adequada e a inovação inserida nesse contexto obrigatório? Olha, é muito difícil de encontrar isso, justamente pela falta de entendimento. Justamente disso que vocês comentaram muito bem, né? A gente vê a inovação muito largada e não como parte de algo maior. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas vamos falar aqui do Brasil, as pessoas costumam se apaixonar muito pela tecnologia e não pelo problema que essa tecnologia vai te ajudar a resolver.
Então, agora está na moda o OTT. Então, todo mundo está falando, não, vamos lançar um OTT e tudo mais, mas simplesmente lançam de forma atropelada. Pior, sem... direitos virou streaming. Exato. Pior, mais grave ainda, estão confundindo conceitos, estão banalizando conceitos. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem hoje é justamente isso. Assim, não existe esse preparo para poder se utilizar a tecnologia da maneira correta como parte de algo maior. E isso que você falou, Luiz, concordo 100%. A gente querer falar de inovação e tecnologia muito lá na frente, se não tem nem o básico, é algo muito, muito difícil. Um movimento que tem tido interessante é justamente de você utilizar um pensamento inovador, uma cultura de inovação para tentar acelerar essa questão estrutural, esse problema estrutural que a gente tem hoje em departamento de marketing e comunicação, principalmente que são os departamentos responsáveis ali com o comercial por trazer novas receitas, por melhorar engajamento com os torcedores e tudo mais. Mas se a gente pensar na inovação, na minha concepção, como a gente deve pensar como algo que faz parte da estratégia de uma organização esportiva, ela não pode falar só para o marketing, só para a comunicação e só para o comercial. Ela tem que falar com todos os departamentos, desde os mais burocráticos, do RH, do administrativo, os mais fechados, o jurídico, futebol, financeiro. O futebol nem se fala. Mas até, Rafa, até pensando no futebol brasileiro, talvez o departamento de futebol seja hoje um dos mais evoluídos nesse sentido, principalmente nos clubes maiores, né? Trabalham já com ferramentas muito avançadas, você tem a figura do analista de dados ali já muito mais presente, mas quando a gente leva para outros setores, por exemplo, marketing, é muito difícil você ter hoje um clube com um departamento de ciência de dados trabalhando juntamente ao marketing, né? Então, é uma evolução que precisa muito acontecer aqui, mas eu repito, eu acho que aos poucos a gente tem visto, se antes nem no discurso estava, né, a inovação, a tecnologia, a importância dos dados e tal, pelo menos hoje no discurso a gente já vê. E eu já vejo isso também como uma evolução, porque quando a gente vê no discurso, essa garotada, esses novos profissionais que querem entrar, eles já entram já com essa ciência do que o mercado precisa e de repente já entram com uma nova mentalidade, com novas habilidades para poder suprir essa demanda no mercado. Olha só, eu vou contar uma história para vocês, não sei se vocês lembram. Eu acho que no caso específico do Atlético Paranaense hoje com o Clubhouse, ele é muito mais transgressor do que inovador no bom sentido. Quando o Atlético, não sei se vocês sabem, mas tem uma mídia que não paga direitos, né? Sim. E usa o conteúdo esportivo de forma comercial, que é o rádio. O rádio não paga direitos. Isso é uma questão, inclusive, jurídica no Brasil, que para mim é uma grande falácia. Você obtém vantagem comercial e não paga para usar um conteúdo que alguém paga por isso para produzir, mas é uma cultura brasileira. E a Arena da Baixada, quando foi construída, reformada, eles ofereceram para as rádios uma estrutura completamente profissional, com ar-condicionado, com internet, com pontos de energia, etc., em troca de se fazer um contrato. Isso gerou uma briga terrível no Paraná, inclusive jurídica, e o Atlético perdeu, porque ficou sozinho depois, os outros clubes não acompanharam, né? Então, me parece, ligando aqui A com B, que essa é uma atitude rebelde, né, do Atlético, no bom sentido, de novo, que frise esse bom sentido, de mostrar, olha, rádio, tem outras alternativas e eu vou produzir o meu conteúdo. E sinceramente, faz total sentido. Então, agora pegando um gancho importante na inovação, eu acho que o inverso pode acontecer, porque você, profissional, não pode se negar a implementar um projeto de inovação num clube, e aí eu vou perguntar sobre o projeto que você fez no Nordeste, que é a conexão da inovação com geração de novas receitas. Então, a gente puxar aqui um pouco o fio da meada, talvez se for para a ponta final, se eventualmente a gente não consegue desconstruir e chegar na estratégia e amarrar a inovação e a tecnologia nas principais fontes de receita, que reforço, pessoal, importante.
90% ou mais das receitas de um clube de futebol vem da área de negócios, da área de marketing. Só vem do futebol, propriamente dito, a venda de jogador. Isso, tecnicamente falando. Tem alguma controvérsia aí, mas olha, match day, bilheteria, licenciamento, patrocínio, direitos de TV ou direitos de imagem, vem de negócio, vem de estratégia, de negociação, de conhecimento, de dados, de tecnologia e inovação. Então, será que fazer o caminho inverso não seria uma alternativa? E fala um pouco do projeto do Vozão lá. Eu acho que pode ser. A minha única preocupação é que se você já começa pelo final, pela solução, e você não tem um preparo anterior das pessoas que trabalham, principalmente das pessoas de comando, é muito difícil que essas iniciativas consigam reverberar dentro do clube, né? Então, justamente, vamos pegar um exemplo. Chega um departamento de marketing e ele quer começar um produto digital novo, ele quer testar esse produto digital, só que é um teste, é um experimento. Ele pode dar certo e ele pode dar errado. Se esse cara hoje, ele testa um produto desse, ele teve um custo de teste, e isso dá errado, se ele não tiver o suporte da chefia, ou ele vai perder o emprego, ou ele simplesmente vai tomar uma chamada ali interna que vai desestimular ele a pensar em coisas novas, Belo ponto. Em novas formas de obter receita para aquele clube. Então eu acho que esse caminho é muito perigoso. Eu acho que os clubes hoje, eles até tentam, né? A gente vê alguns movimentos dos clubes tentando lançar os seus produtos digitais, tentar inovar de alguma forma, mas justamente por não ter essa base, todo esse trabalho de base, acabam sendo iniciativas muito jogadas, geralmente de uma pessoa que está muito empolgada. Então, o Rafa está muito empolgado dentro do clube, ele meio que assume ali aquele projeto para ele faz e tudo mais. Se der certo, ele provavelmente vai ser promovido ou vai ser reconhecido internamente, mas se der errado, ele vai ser ou demitido ou ele vai ser censurado de alguma forma internamente, que ele simplesmente vai perder a motivação de correr atrás porque ele não vai sentir esse suporte. Então, assim, eu acho que são iniciativas que têm que caminhar em paralelo. Você pode tentar ter, enfim, novos produtos, novos modelos de negócio, mas se você não pensar numa mudança cultural dentro da organização, é muito difícil que isso, enfim, consiga ganhar escala, consiga ter sucesso aí no médio, no longo prazo. De repente vai ser um voo de galinha que no primeiro problema que der, vai cair e vai se perder. Agora você tá nas cordas, velho. Agora eu vou fazer uma pergunta ali, Rock 3, Rock lá, pegando Apolo, sentando o braço. Você está quase nocauteado, olha só. O que é dar certo e dar errado? Quais são os KPIs? Como eu posso chegar hoje em um projeto de inovação que eu não tenho referência, que eu não tenho track record, que eu não tenho história? E aí eu vou até no sócio-torcedor, tá? Que não é nem inovação tanto mais, muito longe disso. Como eu posso dizer deu certo, deu errado? Quais são os KPIs? O que você pode dividir para a nossa turma e dizer assim, cara, olha, fiz um projeto de inovação no clube, foi um voo de galinha? Acho que depende muito do projeto que você tá fazendo. Cada projeto tem um KPI. Então, vou dar um exemplo do que a gente está fazendo lá no Ceará. Uma das startups, melhor explicar o que é o projeto com o Ceará antes, né? Então, a gente fez um programa de inovação aberta. O que é um programa de inovação aberta? É quando a sua organização, se abre para agentes externos, seja startups, universidades, outras empresas, enfim, para que junto desses agentes externos vocês pensem em novas soluções, enfim, em inovações, sejam tecnológicas ou não. Então a gente fez esse programa de inovação aberta lá com o Ceará, onde a gente mapeou alguns problemas que o clube tinha, e através desses problemas, jogamos esses problemas para o mercado e pedimos que startups de todo mundo se inscrevessem com as suas soluções para esses problemas, a ponto da gente escolher, né, junto ao clube, escolher as melhores para elas começarem a trabalhar com o clube. Então, um dos problemas que o clube tinha lá. Hoje, toda a gestão de contratos de patrocínio era feita meio que na mão.
Né? Então eles falam assim, cara, eu tenho uma grande dificuldade de saber quais são as entregas que eu já fiz, as entregas que eu tenho que fazer, de mensurar cada uma dessas entregas. Então, se é um post na rede social, saber quais os números que aquela entrega teve, para depois eu já ter isso pronto para mandar para um relatório para o meu patrocinador. Qual que é o KPI num projeto de inovação desse? De repente tempo dispendido para fazer um relatório antes e depois de você ter o software, se é número de falhas, digamos assim, nas entregas ou não de contratos de patrocínio. Então isso é um exemplo. Um outro projeto que a gente fez lá, uma outra startup, que é a 18, que é uma startup de gamificação. Então eles criam um game de jogo preditivo em segunda tela. Então você está assistindo o jogo do Ceará na TV e você está com o seu smartphone e ali está aparecendo quem vai ter o próximo escanteio, quem vai fazer a próxima defesa. E você vai votando e conforme você vai acertando as respostas, você vai ganhando pontos, chega assim num ranking e tudo mais. Só que durante esse evento, a gente insere outras perguntas para entender o comportamento do torcedor, para entender a demografia desse torcedor, para poder melhorar o nível de informação que o clube tem em relação a esses torcedores. Então, o que é um KPI aí? Quantas pessoas acessaram, quantos eram sócios, quantos não eram sócios, enfim. Então, cada um desses projetos você só vai começar um projeto se você tiver um objetivo estratégico que a gente estava falando. Se você chegar e falar assim, eu vou lançar um aplicativo. Por quê? Olha, eu quero lançar um aplicativo porque eu quero aumentar a minha base de dados de torcedor. Então, o seu KPI é em cima desse teu objetivo, para você depois entender se o seu objetivo foi atingido ou não. Então, entra muito em tudo isso que a gente está falando, né? Não é só você lançar um produto, é você entender aonde você quer chegar e determinar justamente quais são os KPIs que vão fazer com que você entenda se você chegou lá ou não. Aquele OKR, né? Que é o Objectives and Key Results. Que também é uma outra forma de você entender isso. Quais são os seus objetivos e como você mensura se esses objetivos foram atingidos ou não. Agora, não é uma pergunta, é uma casca de banana, mas é uma curiosidade. Mesmo com os KPIs, quem toma a decisão final? Será que é um cara apto, né, a decisão de continuidade ou não, de voo de galinha ou voo de águia, né? Ele é um cara apto a entender e traduzir estrategicamente o que esses KPIs trouxeram de indicadores. Vou dar um exemplo interessante. A gente fez um software desse para um patrocinador na categoria de prestador de serviço, não de inovação, e nós tínhamos 24 KPIs, só entregamos 19. Sabe por que a gente não entregou os outros 5? Porque eram informações que vinham do próprio patrocinador, do próprio cliente. E a informação nunca chegou. Porque os feudos se fecharam e isso impediu. Bom, atrapalhou o projeto? Mais ou menos. 19 de 24, tá bom, foi legal. Né? Mas ainda existe esse problema. Circuitos que não se fecham por alguma sabotagem lá dentro. Então, eu acho que esse projeto que vocês fizeram tem que sair na mídia, tem que ser explicado, e tem que ser explicado com esse nível de didática. Porque as pessoas têm que seguir, têm que repetir, têm que fazer igual. Porque se a gente não... Porque a própria estrutura dos clubes hoje, falando de futebol, basicamente, ela é diferente de clube a clube. O Bahia tem uma estrutura, o Vitória tem outra, o Cruzeiro tem uma, o Atlético tem outro, São Paulo é de um jeito, o Corinthians é de outro. Isso é uma loucura. Até para um prestador de serviço que quer chegar lá, você não sabe com quem falar. Então, eu tenho essa dúvida. No final, na hora de matar ou regar essa plantinha, eu tenho medo que esse cara aí acabe sendo uma pessoa que não está apta tecnicamente para entender esse voo de galinha. Então, essa minha provocação original foi nesse sentido. Em cima, eu queria sair um pouco do ambiente de futebol, porque basicamente todos os debates sobre isso a gente acaba no futebol, acaba na realidade dos clubes. Então, a nossa intenção aqui é ajudar os vendedores
de tecnologia, de inovação, a poderem fazer os seus negócios andarem, né? Então, e a gente conhecendo bem a realidade de federações, confederações, outras modalidades além do futebol, que também, né, se o futebol tem a dificuldade financeira, imagina as outras modalidades, e na sua experiência de mercado, como fazer os projetos de inovação eles andarem nessas modalidades menores e que têm menos recursos e estruturas menos preparadas, e se você tem algum case no Brasil ou cases que você tenha participado que não foram outras modalidades além do futebol, que realmente conseguiram andar e trazer resultados. Olha, eu acho que esse modelo de inovação aberta é um modelo excelente para entidades que têm poucos recursos, por um simples motivo. Se você vai trabalhar com startups hoje, qual que é o grande problema que uma startup tem hoje? Ela, às vezes, tem um produto, mas ela não consegue testar esse produto dentro de um cliente. Então, e qual é o problema que hoje uma entidade esportiva como essa tem? Ela não tem recursos para ter uma solução como aquela startup pode prover. Então, basicamente, é uma situação de ganha-ganha. Você abre a sua entidade esportiva para que aquela startup vá lá, teste o seu produto, use os seus dados e acabe também tendo um selo de qualidade de uma entidade esportiva como essa, que vai ajudá-las a melhorar esse produto, a descobrir se esse produto de fato ele é market fit e, de quebra, já pode sair dali com um case, com um cliente que vai facilitar na venda para outros clientes. Então, esse modelo de inovação aberta, eu acho que é um modelo excelente para ser utilizado por entidades esportivas. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem players, por exemplo, como o Arena Hub, que chegou com essa proposta, né? Hoje o Arena Hub já tem diversas entidades, não do futebol, que estão ali dentro tentando usufruir disso. Então, esse é um ponto. Cases fora do futebol que eu acho interessante aqui no Brasil. Cara, o NBB eu acompanhei de perto. É um case muito legal de mudança total de paradigmas, né? A gente sempre se acostumou aqui no Brasil aos esportes que não o futebol dependerem da Globo para distribuir o seu conteúdo, para produzir e distribuir o seu conteúdo. Marque aí, produzir. Produzir hoje é um ponto-chave. Depois Perfeito. A gente volta nisso. E o NBB ele simplesmente rompeu. Quando ele viu que a Globo não poderia oferecer financeiramente algo que era interessante para o NBB falou assim, não, deixa eu me valorizar, eu tenho um produto bacana aqui, eu consigo trabalhar. E ele assumiu toda essa produção de conteúdo e a distribuição do seu conteúdo para si. Então hoje todas as transmissões do NBB são feitas pelo NBB, é tudo padronizado, posição de câmera, corte de câmera, estilo de narração, roteiro, então todo o roteiro de pré-jogo, de intervalo, de pós-jogo, pacote gráfico, tudo é padronizado, não interessa se passa na ESPN, no Facebook, no DAZN, no Twitter, na Twitch, enfim, não interessa, todo esse sinal é produzido pelo NBB e ele entrega isso já pronto para as emissoras. Então, para mim, esse é um case muito bacana de inovação. Você fazer uma transmissão de fato, ela hoje não é algo barato de fazer, mas ao mesmo tempo temos novas tecnologias surgindo que permitem transmissões remotas, né? Basicamente sem operação humana, você simplesmente coloca uma câmera ali, você já consegue fazer esse tipo de transmissão, ou seja, já dá a essa entidade o poder de produzir o conteúdo, como o Rafa falou. Quando a câmera não confunde a bola com a careca do juiz, né? São problemas da tecnologia, né? Não tem muito erro. Mas a gente tem a Pixelote, que é uma empresa de Israel, tem a Sportistics aqui do Brasil, que é uma excelente empresa, também tem essa funcionalidade como tantas outras. E um outro case legal de falar também da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que está trabalhando com a Sportistics para criar um modelo de treinamento utilizando inteligência artificial. Então é um exemplo de uma entidade
não tão grande, apesar de ser o tênis de mesa ser até bastante praticado, mas não é tão relevante em termos de exposição de mídia, mas é uma entidade que está olhando para fora e está trabalhando com startups justamente para conseguir chegar, enfim, e ter novas soluções, enfim, melhorar a sua distribuição de conteúdo, produção de conteúdo e tudo mais. Então são poucos cases ainda, mas são cases muito interessantes de se colocar. Felipe, a gente está chegando no final, né, do nosso bate-papo. Eu acho que daqui a gente já pode tentar marcar um outro, porque tem muito assunto ainda para conversar, é muita dúvida para tirar. Eu queria que você falasse agora, já no final, de como empresas, startups, não só startups, mas empresas de tecnologia, inovação, que têm serviços que se adequam ao mercado brasileiro, como eles podem ajustar o seu modelo de negócio para prestar serviço no mercado brasileiro tão árido e tão complexo, tão despreparado ainda. Quais empresas você destacaria, né, dentro de tudo aquilo que a gente falou hoje sobre o futuro do consumo de esportes, com o fã no centro e demandando essa mudança? E eu fecho a minha pergunta com um dado. O fã já entendeu que ele não precisa de 32 câmeras num jogo, seja ele qual for, para ele assistir o esporte que ele quer. Ele quer ter acesso ao conteúdo e, de alguma forma, interagir e engajar com ele. Então, eu já te agradeço de antemão para você falar o máximo que você puder e citar o máximo de empresas possíveis. LP, obrigado. Mais um dia de parceria, mais um dia de geração de conteúdo. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar do lado de duas referências aqui do mercado esportivo do Brasil. Por mim, continuava esse papo aqui por mais 5 horas. Se quiser marcar toda semana, por mim, estou aqui também. Adoro conversar sobre esses assuntos. Eu também acho, mas o pessoal da técnica ia começar a dar choque aqui no microfone na gente para a gente poder ir embora. Mas, cara, é um prazer enorme. Vamos marcar outro de novo. Por favor, a palavra é sua. Vamos lá. Em relação às startups de fora que querem entrar no Brasil. Primeiro, eu converso com muitas delas. O Brasil é muito atrativo para essas startups. Uma estrela digital. Não só pela grande presença digital dos brasileiros, sempre aí no topo de ranking e tudo mais, mas também pelo fato de ser um país de dimensões continentais, nós estamos falando de 220 milhões de habitantes, um país identificado com o esporte, muito em função do futebol, mas enxergam muito o Brasil como um país esportivo, e porque para startups de fora, quando elas vão buscar investimentos, por exemplo, você ter clientela dentro do Brasil dá a essas startups um ar global que acaba ajudando na hora de você obter investimento. O que eu vejo de empecilho hoje? O câmbio é o principal deles. Se você pega uma startup que trabalha em dólar, trabalha em euro, trabalha em libra, quando ela chega aqui, você já está multiplicando esse valor por 5, por 6, por 7, enfim, dependendo de qual moeda. Então, para essas startups entrarem aqui, certamente Mas é uma oportunidade também, caso ela pense em investir num primeiro momento. Sem dúvida. Construir cases exatamente. Mercado aí a questão da mentalidade. Né, conseguir crescer num mercado que é tão virgem, né, e que tem todo esse potencial. Exatamente. Aí entraria justamente nessa questão que o Luiz falou de forma perfeita. Para elas poderem construir cases, ou ela tem que mudar a sua forma de cobrança, e ela vai cobrar menos, vai cobrar em real, ou ela vai mudar o seu modelo de negócio, então ao invés dela cobrar um FII fixo, ela vai de repente cobrar um mínimo e entrar no risco com um revenue sharing de alguma forma, mas precisa se adaptar, como qualquer lugar que você vai fazer negócio em outra cultura, você precisa se adaptar à cultura local para poder prosperar. Principalmente a gente que conhece bem a realidade das entidades e do esporte, as empresas entenderem, essas empresas de fora, né, essas startups, entenderem que a linguagem que mais funciona é construir um case que dê dinheiro. Exato. Então você faz um microprojeto que tem um belo de um modelo de negócio e você não exigiu dinheiro, ou pelo menos um investimento muito grande de uma entidade ou de uma propriedade, e você construir um case que deu dinheiro, você está provando o sucesso do teu projeto, e isso é música para você entrar no mercado brasileiro de esporte, que tem essa realidade
de dificuldade de poder investir do próprio bolso. E de preferência no curtíssimo prazo, né? Exatamente. E que não dê nenhum trabalho, entendeu? Não atrapalhe minha vida aqui, porque também a gente entende, o cobertor é curto, não só de dinheiro, mas também como estrutura sem dúvida pessoal, então é difícil você conseguir isso ter essa atenção. Até uma coisa excelente de falar que eu não citei, assim, fazer um elogio ao pessoal do Ceará, para mim é um dos clubes mais bacanas que a gente tem hoje, se eu não me engano é o clube com a melhor relação dívida-receita do país, está fazendo um trabalho super bacana de gestão, mas é um clube que ainda tem pouca equipe, ainda tem poucas pessoas trabalhando. Então, se você faz um programa de inovação aberta que você vai levar startups, não adianta só eu escolher a startup do Luiz, do Rafa Plastina e jogar dentro da entidade. Não, eu preciso ter gente ali dentro para absorver isso e poder trabalhar em cima delas. Senão não vai sair nada dali. Então é um trabalho que tem começo, meio e fim. Não é só, selecionei startup, legal. Não, o trabalho mesmo vem depois. Então isso foi muito legal de você falar, certamente isso é muito importante. E para finalizar, Quero 5 nomes na mesa de startups que precisam ser consideradas no planejamento estratégico de cada produtor de conteúdo, cada propriedade brasileira. Tá, eu vou começar com uma startup brasileira que eu já citei aqui, não porque eu sou amigo do Vini e do Rafa, que são os fundadores, mas que é a Sportistics. Na minha visão, a Sporttech mais bacana que a gente tem hoje. A gente tem hoje no Brasil muitas Sports Tech, mas poucas com tecnologias próprias criadas por elas. A Sportistics tem uma tecnologia raiz, própria. Né? Exatamente, conceito raiz de startup. Eles foram lá, criaram a tecnologia, eles têm 6 produtos que usam inteligência artificial para com diversas finalidades. Então, como eu já citei, para automação de filmagem, para automação de corte de vídeos, né, de highlights, para fazer tática, né, parte tática e produzir conteúdo com parte tática, inserção... Auditoria comercial, auditoria de patrocínio. Comercial. Então, assim, essa com certeza é uma delas. Então, a Sportistics. Fora do Brasil, a Cynic é uma que o Josh até citou dentro do painel dele, né, falando que é a startup que criou a experiência de Watch Together, que é você permitir que pessoas em ambientes diferentes consigam assistir a um evento esportivo interagindo em áudio e vídeo, o que eu acho sensacional, não só em momento de pandemia, mas inclusive depois, claro, que voltar, né? Eu acho que vai continuar sendo muito, muito bacana. Essa foi a segunda. Tem uma startup também que eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é a Edson AI, que é uma startup da Índia, que eu tenho o privilégio de prestar consultoria para eles aqui na América Latina, que é uma startup que usa inteligência artificial também. Que transforma algo estático em... Algo estático em totalmente interativo, né? Você transforma propriedades hoje estáticas como placa de publicidade em transações, possibilidade de transações. Infinitas, né? Você cria elementos de interatividade dentro de uma transmissão ou de um vídeo on demand, enfim, de qualquer tipo de vídeo, e com isso cria diversas novas propriedades comerciais, integração com e-commerce, com aposta, enfim. Então, também acho uma startup muito bacana. Uma quarta startup, eu falaria da Sponix Tech, que é uma startup do Catar incrível. Não sei se vocês já viram, já devem ter visto o Intel TrueView, né, que é o vídeo volumétrico da Intel, que custa milhões de dólares, né? Você tem que instalar 32, 38 câmeras 4K ao redor do estádio para conseguir ter aquilo. E a Sponix Tech entrega um produto igual, basicamente, sem a necessidade de hardware algum instalado dentro do estádio. Eles pegam simplesmente o sinal de TV e com o algoritmo que eles criaram, eles conseguem dar o 360, conseguem dar ponto de vista do atleta em campo. Então, a Sponix Tech também é uma startup muito legal de ser considerada. E o que mais? Deixa eu pensar em mais uma aqui. Vou falar então da A18, que é a startup que está conosco lá
no Vozão Conecta, o programa do Ceará, que é essa startup de gamificação que eu te falei, que é justamente isso, né? Você aproveitar o fato das pessoas estarem acompanhando sempre no smartphone enquanto assistem a um jogo de futebol e você criar um elemento de participação, de competição enquanto elas estão ali assistindo. Então essas 5 startups eu considero startups muito, muito bacanas para qualquer organização esportiva e o principal, são acessíveis. Não estamos falando aí de tecnologias que vão custar aí dezenas, centenas, milhões de dólares, são todas acessíveis, né? Basta você fazer o seu planejamento e correr atrás disso para fazer acontecer. Eu sei que você citou a Pixelote, mas eu senti falta nessas 5, não de uma produtora de conteúdo, de uma captadora raiz, muito pela nossa necessidade, né? Muito pelo lado estratégico da concentração piramidal. Se você pegar do topo da pirâmide para baixo, né, os grandes eventos, eles já trouxeram para si a produção do seu conteúdo, o controle total do seu conteúdo. E vai descer na pirâmide. Então eu acho que aí tem também uma oportunidade. Você citou a Pixelote sem dúvida. De forma elogiosa. Bom, Felipe, obrigado. LP, eu vou deixar a palavra final para você, mas eu só quero agradecer a nossa audiência e dizer que eu tinha prometido que o menino era craque. E Obrigado. Grande abraço a todos. Obrigado, Plastina. Obrigado, Felipe. O assunto realmente não tem fim. A gente certamente vamos estar juntos de novo aqui para falar mais sobre esse assunto e tudo que puder contribuir para a nossa indústria, que esse é o nosso objetivo maior. Então, gente, para vocês, mais uma vez, obrigado pela presença. Fiquem ligados no www.sportlab.com.br. A gente vem com mais webinars por aí, a gente vem com programas gravados e a gente vem também com o nosso Summit, né? O nosso Summit no final de março. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês e até a próxima, gente.